Bom dia, boa tarde ou boa noite, povo de Deus. Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Que hoje seja um dia de alegria, de paz, de renovação, de avivamento para a sua vida, para a sua família, em seu lar, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amados, eu estou novamente aqui no meu altarzinho, como sempre, né? Para estar gravando vídeo, para estar falando da palavra de Deus, que é o que eu mais amo, é o combustível para minha vida, para minha alma. Então, amados, é muito bom estar falando da palavra de Deus, né? Eu amo estar aqui no meu altarzinho, sempre estar falando da palavra de Deus. E que Deus venha falar fortemente em seu coração, né? Você que for assistir esse vídeo, e a hora que você for no YouTube, que você vê eu lá, gente, não passa não, tá? Ouve a palavra de Deus, que eu sempre oro antes de estar começando a fazer meus vídeos, para que o Espírito Santo possa estar me usando grandemente, usando a minha vida, que não seja eu na minha carne, mas que seja o Espírito Santo falando com cada uma das pessoas aonde esse vídeo chegar. Amém, amados? Eu quero estar lendo aqui, amados, aqui em Mateus 27, aonde fala assim: E chegando amanhã, todos os príncipes do sacerdote e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento, as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos. Amados, aqui está falando de Judas, né? Quando ele entregou o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, ele entregou o Senhor Jesus. Só que depois, amados, ele se arrependeu. Ele se arrependeu por ter entregado o Senhor Jesus. Então, aqui fala aqui assim, né? No versículo 3. E então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido. Então, amados, no momento que ele entregou o Senhor Jesus por dinheiro, né? Por 30 moedas de prata, por dinheiro, ele depois se arrependeu. Amados, é o que estamos vivendo hoje. Quantas pessoas estão se corrompendo por causa do dinheiro, né? Quantas pessoas estão se corrompendo, estão matando, estão se destruindo. Gente, muitas coisas acontecendo por causa de dinheiro, muita perdição, muita morte, tudo por causa do dinheiro. Então, aqui Judas também, nesse tempo, ele fez isso, amados. Ele entregou o Senhor Jesus. Ele era um dos discípulos do Senhor Jesus, ele seguia o Senhor Jesus. Ele ainda na última ceia, ele participou ali na mesa com o Senhor Jesus. Portanto, o Senhor Jesus já sabia que Judas ia trair ele, porque Judas, já fazia muito tempo que Judas vinha sendo um discípulo mau no meio dos outros discípulos. Jesus sabia de tudo. E nem por isso o Senhor Jesus deixou de ir ali naquela mesa da Santa Ceia. O Senhor Jesus deixou de entregar a Santa Ceia também para Judas, né? Portanto, ele falou ali na Santa Ceia, né? Que ainda um de vós irá me trair. E os discípulos, um perguntando para o outro, de quem será que ele está falando, né? Que vai trair. Ninguém imaginava que Judas ia trair Jesus, jamais. Então, amados, ali naquele meio tinha Judas, que eram os discípulos. E não é diferente no dia de hoje, né? No dia de hoje, às vezes você vê uma pessoa
e você nem imagina que aquela pessoa ela pode te fazer o mal. É igual está existindo hoje, né? No meio de casamentos, que eu vejo muito. Às vezes eu não sou de muito, eu e meu esposo não somos muito de assistir noticiário, mas de vez em quando a televisão tá ligada e tá passando, a gente acaba ouvindo. E a gente ouvindo de mulheres matando o marido, amados, para ficar com o dinheiro de marido, para ficar com casa, para ficar com as coisas. É, quantas pessoas estão se matando uns aos outros por causa do maldito dinheiro, gente. O dinheiro é bom? É claro que o dinheiro é bom, porque assim, nós também não podemos, como vivemos sem dinheiro? Mas, amado, o dinheiro é maldição para aqueles que são gananciosos, para aquele que, né, que mata, que rouba, aqueles que faz tudo pelo dinheiro, amado, aquele que troca até mesmo a sua alma por causa de bens materiais, por causa de dinheiro. Então, amado, o que está escrito na Bíblia, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É pouquíssimas pessoas hoje que têm amor no coração, é pouquíssimas pessoas que não têm maldade no coração, só aqueles que são de Deus mesmo, que buscam de Deus, né? Eles têm o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, por isso nós amamos. Eu sempre peço a Deus, amados, para o Senhor Jesus, me dá um pedacinho do seu coração, me dá para que eu seja cada dia melhor na tua presença. Então, amados, é o que nós devemos fazer, pedir para o Senhor Jesus um pedacinho do coração dele. É claro que se nós pedirmos, Senhor Jesus, me dá, faça com que o meu coração seja igual ao seu. Eu sei que jamais a gente venha conseguir, perdão, jamais venha conseguir, porque o coração do Senhor Jesus é tão imenso que jamais o amor é tão grande que não ia caber dentro de nós, né? O amor dele é incomparável, o amor dele é tudo, que deu a vida por nós naquela cruz do Calvário, né? Para nos dar a salvação. Então, amados, continuando aqui, né, na palavra, e no versículo 3, então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Amado, aqueles que induziram o Senhor Jesus, aqueles que induziram Judas a entregar o Senhor Jesus por 30 moedas de pratas, aqueles que induziram Judas a fazer isso. E quando Judas fez, que ele se arrependeu, ele foi reclamar aqui, ó. Ele foi reclamar com os príncipes dos sacerdotes e os anciãos. Esses amado, eram os que viviam no Velho Testamento. E eles eram fariseus. Eles não acreditavam em Jesus. E se dizia homens de Deus, né? Vivia no templo, vivia ali pregando na lei de Moisés, vivia pregando de Deus ali no Velho Testamento. Só que eles não acreditavam em Jesus, eles não acreditavam, amados. Então eles pagaram Judas para trair Jesus. Só que quando Judas traiu, Judas caiu em si e percebeu que ele errou, ele sentiu remorso. Ele se arrependeu, ele sentiu grande remorso. Aí ele foi reclamar com os escribas, né, com os príncipes do sacerdote, os anciãos. Ele foi lá no templo reclamar com eles. E o que eles respondeu para ele? Aqui no versículo 4, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Olha só, amado, depois que ele fez Judas trair Jesus, olha o que eles respondeu para Judas. Amada, assim é nossas vidas, quantas pessoas que às vezes te induzem, tenta nos induzir ao erro, e depois que você está lá no fundo do poço, amados, estou falando para você, talvez você tenha passado por isso, pessoas que te levou à perdição, pessoas que quando tudo estava bem na tua vida, era teu amigo, era tua amiga, né? Tinha tudo, você tinha tudo com ele. Mas depois que eles induziram você cair no fundo do poço,
eles se separaram de você. Eles queriam estar com você pelo que você tinha, pelo que você poderia dar para eles, o benefício que você poderia dar para eles. Isso é amor, amados, não é amor. E na hora que você se encontra lá no fundo do poço, talvez você está passando por essa situação hoje, talvez você se encontre lá no fundo do poço, talvez você está se sentindo tão sozinho, porque quando você tinha tudo na sua vida, você tinha amigos, né? Você tinha teus parentes perto de você que te amava, que dizia te amar. Tinha amigos que dizia ser amigos, que dizia te amar. Mas agora que você se encontra numa situação difícil sobre a tua vida, todos desapareceram e você está se sentindo sozinho. Amados, assim foi Judas. Judas, depois que ele traiu Jesus, ele se sentiu sozinho, ele caiu em si e falou, eu pequei contra um inocente que é o Senhor Jesus. Ele se arrependeu. Aí, amados, fala assim, né, no versículo 4, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, o que nos importa, isso é contigo. Falou para Judas, isso é contigo, o problema é seu. O problema, nós oferecemos dinheiro para que você viesse nos entregar Jesus na nossa mão. Mas já que você pegou o dinheiro, né? Agora você está arrependido, o problema é seu. É assim, amado, na vida de tantos, né? Que depois que a pessoa está lá no fundo do poço, ninguém se importa com você. Se importa quando você tem dinheiro para estar ajudando, mas quando você se encontra, amados, lá no fundo do poço, é um momento muito difícil, é um momento que você se sente sozinho. Eu falo, amados, porque eu já passei por isso. Eu passei uma situação na minha vida antes de me converter. Eu passei por uma situação muito difícil, muito difícil. Eu desempregada, meu esposo desempregado. A gente não tinha onde morar. A gente pagava aluguel numa casinha e a gente ficou desempregado e a gente não conseguia pagar o aluguel, amados. Eu me lembro, isso há mais de 35 anos atrás, eu me lembro que eu falava assim pro meu esposo, bem, vamos pegar uma lona, comprar uma lona escura de plástico e vamos fazer um barraco para nós num terreno vazio. Eu lembro que onde a gente morava, na cidade de Serrana, tinha uns terrenos, hoje é tudo habitado, né? Mas naquele tempo era um pasto, tinha um pasto, e eu falava para ele, vamos armar uma barraca ali e vamos entrar dentro? Ele falava para mim assim, bem, como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos comprar uma lona e colocar num terreno que não é nosso? Fazer esse barraco lá no meio do pasto para que a gente venha morar, para não pagar aluguel, porque nós estamos devendo até aluguel, amados. Nós passamos por muita necessidade. Então, amado, nesse tempo ninguém se importava com a gente. Pessoas que poderiam estar do nosso lado, nos ajudando. Pessoas, amado, porque eu tenho parente rico. Eu tenho parente muito rico. E esses parentes nunca se importou de falar, nossa, olha a situação que ela está passando. Nunca se importou, amados. Amigos, a gente não tinha amigos. Fugiram tudo, porque a gente se encontrava no fundo do poço. E além da gente estar no fundo do poço, a gente foi humilhado por muitas pessoas. Fomos humilhados, eu me sentia muito humilhada. Então, amados, parecia que a pessoa, ao invés de estender a mão para nos levantar, amado, não, parece que a pessoa queria nos pisar e nos jogar mais para baixo ainda. Mas pela honra e glória do Senhor Jesus, eu busquei a Deus de todo o meu coração. Busquemos a Deus de todo o nosso coração. Foi quando nós se voltemos para o Senhor Jesus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o único Salvador da nossa vida, Deus mudou a nossa vida, amado. Deus mudou. Eu lembro que o meu esposo começou a trabalhar numa tapeçaria de tapeceiro, né, reformando o sofá. E eu ia de casa em casa entregando os cartãozinhos que a gente fazia de cartolina. E eu ia de casa em casa entregando e falando para as pessoas que o meu esposo reformava sofá, né? E fui entregando, até que, graças a Deus, ele pegou uma grande clientela.
E aí Deus foi nos erguendo, foi aí onde que a gente comprou um terreninho e depois foi construindo a nossa casa em Serrana, né? E eu sei que foi aí que Deus nos honrou, depois que nós começamos a buscar o Senhor Jesus. No começo foi muito difícil, porque quando eu comecei a seguir o Senhor Jesus, o diabo fez de tudo para que eu viesse desistir. E eu falava: diabo, você pode me jogar lá no inferno, que lá eu vou estar glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Eu não deixo o Senhor Jesus por nada desse mundo. E não retrocedi, amado, não retrocedi, né? Então, assim, amado, tem que ser nas nossas vidas, que a gente não venha retroceder, porque somente Ele pode tirar do fundo do poço. Você talvez está se sentindo sozinho, sozinha, sem ninguém, sem esperança. Aqui Judas tinha pedido a esperança, ele perdeu a esperança, porque o que ele pensou? O Senhor Jesus jamais vai me perdoar por eu ter traído Ele. Jamais vai me perdoar. Judas perdeu a esperança, amados. E aqui falando mais um pouquinho, né, no versículo 5 agora, fala assim: e ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. O que Judas fez naquele momento, amado? Ele catou aquelas moedas de prata, a hora que ele caiu em si, viu que ele tinha errado em entregar o Senhor Jesus para a morte. Ele catou aquela, chegou no templo ali onde estavam os fariseus, que diziam ser homens de Deus, amados. Ele chegou naquele lugar ali, onde aqueles homens pagaram ele para trair Jesus. Ele jogou aquelas moedas de prata ali dentro daquele templo. E o que ele fez, amado? Ele foi se enforcar. Amados, o Senhor Jesus, o Judas, ele não perdeu a salvação por ter entregado o Senhor Jesus. Porque se ele, igual estava escrito aqui, que ele se arrependeu do que ele fez. Se ele tivesse ido até o Senhor Jesus e pedido perdão para o Senhor Jesus do que ele fez, do que ele traiu o Senhor Jesus, tenho certeza, amados, que o Senhor Jesus tinha perdoado Judas. Tinha, mas Judas não fez isso. Ele não foi lá pedir perdão para o Senhor Jesus do que ele tinha feito. Ele não foi lá e falou: Senhor Jesus, me perdoa, eu me arrependi de ter te entregado, porque eu sei que o Senhor é um homem de Deus. Mas ele não fez. Ele jogou aquelas moedas de prata dentro do templo e foi se enforcar. Então Judas, ele perdeu a salvação por tirar a própria vida, por não ter chegado ao Senhor Jesus e pedido perdão para o Senhor Jesus do que ele fez, amado. E foi se enforcar. Por ele se enforcar, por ele se jogar daquele espinhaço e cair lá embaixo despedaçado. Foi isso que fez Judas perder a salvação. E por falta de perdão, amados, quantas vezes nós às vezes erramos na nossa vida. E às vezes tem pessoas que não têm coragem de chegar no Senhor Jesus. Ele acha que tudo está perdido. Ah, eu errei, eu pequei, o Senhor Jesus não vai me perdoar pelo que eu fiz. Amado, você pode ter matado, pode ter roubado, pode ter feito muito mal nessa vida, nesse mundo, ter feito muito mal para muitas pessoas. Mas no momento que você pedir perdão para Deus, no momento que você pedir perdão para Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, tenha certeza que o Senhor Jesus, Ele te perdoa. Ele está de braços abertos para te receber, para te abraçar, para ter você como filho de Deus, para te dar a salvação, né? Por mais mal que você tenha feito, por mais que você tenha sido uma pessoa errada, só feito mal nessa vida, né? Busca de Deus, amados, busca de Deus, se arrepende de tudo que você fez de errado, né? Pede perdão para Deus, que você vai ter a salvação. Deus, ele vai te perdoar. Amém, amados? Então a palavra do Senhor Jesus para mim e para você nessa manhã foi falar sobre isso, que Judas, ele perdeu a esperança, por isso que ele se matou. A esperança do que? Ele não tinha esperança que se ele pedisse perdão para o Senhor Jesus ia perdoar ele. Ele perdeu a esperança, ele não tinha essa esperança, por isso que ele se jogou daquele espinhaço para se matar. Mas se ele tivesse ido até o Senhor Jesus, amados, o Senhor Jesus é o próprio amor. Se ele perdoou até mesmo aqueles que mataram ele, amado,
O que o Senhor Jesus falou naquela cruz do Calvário? Pediu para Deus: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. No momento que ele estava naquela cruz ali, sendo chicoteado, sendo ali cuspido no rosto, sendo ali lançado uma lança sobre o peito dele, que abriu o peito do Senhor Jesus. Sendo ali, amados, que no momento que Jesus teve sede, que ele pediu água, e levaram para o Senhor Jesus uma cana ensopada ali, eu creio que podia ser o quê? Um algodão, alguma coisa ali na ponta daquela vara, e o Senhor Jesus pregado naquela cruz e pedindo por água porque ele estava com muita sede. Então embebeceram aquela cana, né? Aquela vara ali na ponta com aquela esponja, embebeceram de vinagre, amado, e levaram, colocaram na boca de Jesus naquela cruz do Calvário. E o Senhor Jesus já no final ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Amados, quantos são hoje que não sabem o que fazem? Mas antes que seja tarde demais, amados, se volta para o Senhor Jesus, busca Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, em nome do Senhor Jesus, amém? Então a palavra-chave para essa manhã, para essa tarde, para essa noite, para que você não venha perder a esperança, para que você tenha esperança, a sua esperança está no Senhor Jesus, a nossa esperança é Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, como eu tenho falado sempre, né? É o Deus que quando nós buscamos a Ele responde. Ele fala em Jeremias capítulo 33, versículo 3, igual está escrito aqui, ó, aqui no meu altarzinho, né, aqui, ó, aonde fala, deixa eu levantar mais um pouquinho, olha, ali fala assim, ó, clama a mim que responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, amados, Deus ele pede que no momento difícil que nós venhamos clamar a Ele, que Ele nos responde, amém? Ele vem em nosso favor, amado, por uma situação muito difícil que você está passando, tenha certeza que o Senhor Jesus pode tirar você lá de baixo, te colocar por cabeça, e muito daqueles que não dá crédito em você, muito daqueles que te despreza por talvez te ver aí caído, achando que você não tem jeito, amados. Muito quando são as pessoas que acham que para você não tem jeito mais. Tem pessoas que perdeu a esperança em você, perdeu o crédito em você, mas o Senhor Jesus não perdeu. Ele não perdeu o crédito em você. Deus, ele não perdeu o crédito em você. Deus, ele acredita em você. Ele acredita que você pode mudar, que você pode ser uma nova pessoa, que você pode clamar a Ele e ter uma mudança de vida. Amém, amados? Então tenha esperança que Deus é contigo. Ele tira o homem lá do pó e coloca por cabeça. É isso que Ele vai fazer sobre a tua vida. Tenha esperança, não desista, não desanima, não perde a esperança igual Judas perdeu, né? Perdeu a esperança e às vezes ele pedir perdão para o Senhor Jesus, pedir perdão, não, ele foi e se matou, se jogou daquele espinhaço. Amado, não faça isso, pede perdão para o Senhor Jesus, ele vai mudar a sua vida, ele tem poder para tudo, para mudar, amados, de uma hora para outra, ele pode fazer um grande milagre acontecer na sua vida, igual fez na minha vida. Se eu for contar meu testemunho um dia, eu vou contar meu testemunho, ele é muito grande, amado, meu testemunho é muito grande, por isso que eu não conto, eu vou ter que contar meu testemunho de cada dia fazer um pedaço do vídeo para contar meu testemunho, mas eu vou contar. Amém, amados? Então, a palavra para você nesta manhã, aonde você estiver, aonde esse vídeo chegar, tenha certeza que é o Espírito Santo falando contigo, para que você venha renovar a tua esperança, para que você venha buscar de Deus, e Deus vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te dar vigor, vai te dar esperança. E Deus vai te ajudar. Deus é o Deus que transforma pedra em pão, água em vinho. Ele transforma tudo, tudo ele faz. É o Deus do impossível, né? Nós cremos no Deus do impossível, né? O Deus dos, né? Deus de todos nós. Ele é
médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, o Deus Altíssimo em quem nós amamos, quem confiamos, e quando nós depositamos nele a confiança, o amor, a fé, amados, nós somos mais que vencedores. Eu sou prova viva disso. Há mais de 35 anos que eu sirvo a Deus e Ele jamais me desamparou. Pelo contrário, Ele somente tem me ajudado, né? Tenho passado por lutas, sim, tenho, mas em todas as lutas eu fui muito mais que vencedora. E assim é na tua vida. Se apega ao Senhor Jesus, o mesmo que Ele fez na minha vida, que Ele faz na minha vida, amado, Ele vai fazer na sua também. Amém, amados? Eu quero agradecer nesse momento, amados, por cada um de vocês que tem inscrevido no canal do meu YouTube, que tem ali compartilhado no meu YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amado. Minhas irmãs, meus irmãos, missionários, missionárias, irmãs e irmãos que tem ali compartilhado. Hoje eu não vou falar o nome de todos, mas Deus sabe a cada um que tem compartilhado ali. Eu só peço a Deus que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu profetizo a bênção, profetizo a esperança, profetizo o amor na sua vida, na sua casa, em meio à sua família. Eu profetizo toda sorte de bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você que tem compartilhado lá no YouTube, me ajuda lá, clica lá no meu canal, se inscreve no canal do meu YouTube, faz teus comentários, amado, para que através do Espírito Santo me usando, que a minha palavra venha chegar em lugares aonde a palavra de Deus muitas das vezes ainda não pode chegar, ainda há países que não pode chegar, mas que através da internet o nome do Senhor seja exaltado, que muitas e muitas almas sejam resgatadas para o reino de Deus através dos meus vídeos. Amém, amados? E hoje é domingo, amados. E hoje nós temos um culto todo especial na Igreja Renovada Manancial de Deus, e começa às 6 horas da tarde. Vai ser um culto de avivamento, né? Vai ser um culto bem avivado, onde vamos louvar, glorificar o santo nome do Senhor Jesus, e também estaremos ouvindo a palavra dele, que vai ser muito grandiosa. Deus vai usar o servo dele lá com todo o poder. O Espírito Santo vai usar cada um de nós ali naquele lugar. Amém? Então você é o nosso convidado especial para estar hoje na Igreja Renovada Manancial de Deus, que fica na rua Gustavo Conte, número 7, bairro Nova Cravinhos, estado de São Paulo. Amados, eu não gosto muito de estar falando de placa de igreja, né? Mas eu pertenço à Igreja Renovada Manancial de Deus. E como hoje é domingo, e a gente vai fazer um culto todo especial de avivamento, então eu quero convidar você para estar indo lá, né? Estar junto conosco, louvando, glorificando o santo nome do Senhor Jesus. A nossa igreja é uma igreja bem alegre, uma igreja bem acolhedora, é uma igreja muito simples, amados. É uma igreja muito simples, mas é uma igreja muito acolhedora. Os irmãos, as irmãs são muito acolhedoras. E quero convidar você para estar lá conosco. Amém, amados? Olha, e um beijo no seu coração. Jesus te ama e eu também te amo. Que essa palavra possa ter falado com você. Se essa palavra do Senhor Jesus, que está aqui, ó, dentro da Bíblia, amado, tenha falado com você, se inscreve lá no meu canal e fala: missionária, essa palavra falou comigo. Vai lá também no Face, também, que eu vou colocar no YouTube, vou colocar no Face. Vai lá também no Face e compartilha lá. Eu tenho muitas amigas e amigos que têm compartilhado lá no meu Face também, no YouTube. Amados, olha, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? A cada um que tem compartilhado, que tem dado seu like, que tem se inscrevido no meu canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Amém?
Então você vai lá, daqui a pouco eu vou colocar no YouTube, vai lá no YouTube, se inscreva lá, faz seu comentário, amém? A cada um de vocês, amado, eu amo muito a cada um de vocês que tem se inscrito lá no meu canal, que tem sido minhas amigas, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, amém? E você que tem um ministério, amado, que Deus abençoe grandemente o seu ministério, né? Tem a missionária Joyce, que Deus abençoe grandemente a sua vida, sempre está compartilhando lá no YouTube. A missionária Eva Iris, que Deus abençoe grandemente também, amado, seus canal, né? Os canal que você tem ali, que tem levado muito a palavra de Deus a muitas almas, tem resgatado muita alma para o Senhor Jesus, a cada um, amado, que tem escrito ali, o irmão Jorge, o irmão também, Ivan, gente, todos, né, a irmã Marlene Okamoto, gente, todos, eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Jesus te ama, eu também te amo. Tenha um domingo todo abençoado, em nome do Senhor Jesus, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, né? Que o Espírito Santo continua me usando, amado, como canal de bênção na vida de cada um. Que você receba a bênção, a cura, a libertação, o avivamento, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Beijo no teu coração, Jesus te ama e eu também te amo.